Sejam bem-vindos ao VR Fan Club. Hoje eu quero fazer o quê? Uma experimentação utilizando o Twinmotion para mostrar a versatilidade desse programa que eu acho incrível. Eu sou fã, né? Então, sou meio suspeita. Já apresentei aqui para vocês dois exemplos, né, de utilização do Twinmotion para criar. Eu lembro que um foi com um tema de guerra, né? Eu reproduzi mais ou menos uma imagem que eu tinha pegado lá do ArtStation para fazer essa montagem. Ou seja, você pode trabalhar com cenários, e a segunda foi também sobre cenários, só que foi para o Twinmotion Challenge, que usava o Sketchfab para fazer a criação. Naquela ocasião, eu quis utilizar os meus modelos para fazer a montagem, então, principalmente do cenário, né? A ideia era explorar o modelo do cenário que eu tinha desenvolvido no Gravity Sketch dentro do Twinmotion. Então, joguei esse modelo, deixei disponível no Sketchfab e depois utilizei ele dentro do Twinmotion. Claro que tinha uns probleminhas ali de face, né, de retopologia, vamos dizer assim, que eu precisaria trabalhar, mas deu para criar um bom resultado, né? E hoje eu vou trazer o que? Explorar o programa, mas utilizando ele para criar vídeos, né? Então eu já venho apresentando aqui diversas situações que você pode utilizar esse programa. E agora eu vou fazer essa parte de vídeo e o objetivo, na verdade, é gerar uma vinhetinha do programa, daqui do canal, certo? Então, a ideia é mostrar para vocês como vocês podem utilizar o Twinmotion para criar vinhetas, vídeos, propagandas, sei lá o que você queira fazer, porque o programa é muito versátil, você consegue apresentar projetos de arquitetura, já falei, projetos de design de objetos, etc. Eu até participei de um concurso, né, Go Vídeo, não lembro, era de Goiás. A ideia era criar uma história, né? A minha ideia foi fazer um videozinho utilizando um filme, né, um mini filme, utilizando o Twinmotion como ferramenta. Eu não usei nenhum artista, nada assim, foi um vídeo que eu criei só utilizando o cenário do Twinmotion, os assets do Twinmotion, para gerar a historinha. E, claro, complementei um pouco com o Photoshop, só que, infelizmente, nesse caso aí, era um concurso que era muito rápido, tipo, você tinha 24 horas para criar o seu vídeo e eu tive problemas de renderização, de ter o tempo para desenvolver a ideia e, enfim, acabou que não funcionou muito bem, eu não consegui enviar o arquivo, mas a historinha ficou pronta, depois eu quero trazer aqui pro canal. Hoje vamos falar então dessa vinhetinha, então vou apresentar isso para vocês, certo? Então, galera, aqui já é o cenáriozinho que eu montei. Observa que todos os objetos que estão aqui foram da própria biblioteca do Twinmotion, tá? Então eu criei essa vinhetinha aqui, ó. E aqui eu fiz umas experimentações de vídeo, aqui utilizando umas fases, então ele liga e desliga, né, alguns elementos. E esse aqui já é geralzão, então ele faz o afastamento ali. Deixa eu esconder isso aqui. Pá. Então, eu acho que essa segunda opção de vídeo é a melhorzinha. Vou até atualizar aqui. E essa é a ideia. O que eu fiz também aqui extra, né? Ó, observa que aqui tem o vídeo passando aqui. Então, eu gravei um vídeo da tela, utilizando... Eu acho que eu utilizei até o recurso do Windows mesmo. O ícone aqui, a tecla do Windows mais o G, né? E salvei aqui a tela.
Esse aqui também tem uma imagem, só que não apareceu aqui, então eu posso substituir aqui essa imagem por essa. Então aqui vai passar o videozinho também, ó. Esse videozinho aqui eu criei no PowerPoint, então fiz lá uma mini apresentação no PowerPoint, ó, e joguei aqui. Vou até diminuir um pouco aqui o brilho, né? E coloquei lá minhas imagens. Todas essas imagens aqui que vocês estão vendo, né? Do Cadillac aí. Isso aqui eu gerei essas imagens usando o Twinmotion. Então, eu peguei um objeto, né? Um objeto 3D desse Cadillac aí, que se eu não me engano tava no Free 3D. Algum dessas plataformas online gratuitas que você consegue baixar os objetos gratuitamente. Eu não lembro qual foi, acho que foi Free, alguma coisa nesse sentido. Depois eu pego para vocês. E peguei esse daí também, esse outro modelo de carro, e renderizei no Twinmotion. Só que eu fiz uma renderização estilizada, né? Não era uma renderização realista, porque também, quer dizer, você usa o aplicativo, normalmente a pessoa usa o aplicativo para fazer uma renderização realista, mas como aqui eu gosto de criar, de fazer uma coisa diferente, então eu dei uma estilizada na renderização, e esse resultado aí de luz e sombra foi com o Twinmotion. Eu não fiz isso utilizando Photoshop nem nada. O que eu fiz depois, e se eu não me engano eu usei o Canva, foi colocar o nome ali, Cadillac, PS Sedan, etc e tal. Eu coloquei uma parte ali gráfica, né? E fiz um layout gráfico aí, de design, para valorizar como se fosse um cartaz. Inclusive, esses modelos todos aí estão lá no meu Behance, que eu também preciso ficar atualizando. Desculpa, não atualizo. Porque é muito canal, ArtStation, Behance, sei lá o que. Mas de qualquer maneira, quer dizer, você tem essa possibilidade de usar o programa para criar imagens que você pode utilizar depois como cartaz, tá? Então, como eu tenho um background de design gráfico, então eu faço essa mescla de coisas, de vídeo, de tudo, e eu vou usando os recursos que eu tenho. Por exemplo, o PowerPoint ali, você faz umas pequenas apresentações ali de transição de slide e já dá um tchan no negócio, e você faz um videozinho simples, tá? A mesma coisa eu fiz aqui, ó. A mesma coisa aqui. Gerei uma imagenzinha ali no próprio PowerPoint, fiz ali um mini layout simulando uma interface de aplicativo, coloquei um vídeo que eu fiz aqui usando o Twinmotion, coloquei o videozinho ali rodando e gerei uma imagem de vídeo lá no PowerPoint. Então, depois que eu gero essa imagem, eu consigo substituir aqui no material de vídeo do Twinmotion, e você consegue ter esse tipo de experimentação aí bem legal, né? Tipo, bem interessante, que você junta uma coisa na outra. Então tem essas situações aí que você pode ir acrescentando, né, no seu workflow. Você vê, eu utilizei Photoshop, utilizei a gravação da tela de Windows. Inclusive podia ter feito isso no PowerPoint. Falei Photoshop, não. Eu utilizei PowerPoint, utilizei a gravação do Windows ali para gerar a informação. Outra coisa, e esse logo aqui, ó, eu trouxe para cá. Foi a única coisa que eu trouxe, foram esses materiais do logo e das imagens de transição de vídeo aqui, que ficaram bem legais, para mostrar aí o potencial do programa. O resto tudo, ó, isso aqui, esses elementos aqui, todos foram feitos aqui mesmo dentro do programa. E esses objetos eu trouxe
da biblioteca do programa. E esse aqui, ó, foi o único que eu trouxe do Sketchfab, que também agora o Twinmotion está com essa novidade. Você pode inserir o objeto do Sketchfab aqui na sua, no seu cenário, na sua cena, e incrementar. Então, poderia colocar mais coisa aqui, poderia, mas achei interessante aqui essa cena. Foi assim, não foi nada planejado, eu simplesmente fui colocando aqui e pronto, tá? Então vamos lá fazer isso, simular isso aqui tudo de novo. E aí vocês vão entender como é que foi feito o projeto, tá? Então eu vou começar uma nova cena, vou salvar isso daqui, porque esse aqui já é o resultado. Salvar. Vou começar uma nova cena aqui para vocês entenderem como é que funciona. Então, começa assim, uma cena do zero, não tem nada, certo? Aí, o que eu preciso fazer? Utilizar aqui HDRI, eu estou usando o Studio. Vocês têm que baixar aqui o seu papel. Para baixar, você tem que estar logado, tá? Então, você tem que logar para você conseguir baixar. Então, pessoal, eu tava indo em estúdio, mas na estúdio não, eu fui em indoor. E na primeira aqui, né, Studio Small 07 foi o que eu escolhi para inserir. Então, arrasta para o campo, você vai ter isso. Eu tinha colocado também uma outra opção que não aparecia essa parte aqui de fundo. E aparecer outro tipo de piso aqui. Mas isso aqui é fácil de mexer, né? Então, se você pegar aqui o conta-gotas e selecionar o piso, você consegue alterar o seu material. E aí você coloca um mais aqui, ó. Ele vai te dar o material branco, que é exatamente o fundo que eu tava usando. Para você tirar esse fundo aqui da cidade, você vem aqui na opção de Settings, Location, Background e tira isso, deixa nenhum, tá? Então você vai tirar essa opção. Observa aqui que o meu estúdio tá meio zoado aqui, né? O meu estúdio tá meio zoado. Isso aí tem a ver com ver a opção aqui, Sky aqui, ó. E aí você tem que escolher, né, backdrop. Então você coloca ali tipo como é que fala? Um fundo de cúpula, né? Que aí ele vai renderizar essa imagem do Studio Small aí nesse fundo. Peraí. Pronto. Ó. Certo? Tem um estúdio aqui. Deixa eu ver como é que tá essa imagem. Eu estou fazendo o que? Eu estou tentando... Deixa eu colocar aqui uma... Ó, às vezes quando você dá um F, ele vai aparecer aí o objeto bem distante, né? Então, para você chegar perto, você aperta, você coloca qualquer coisa na cena, que aí ele vai te dar, no caso aqui esse cubo era de 10 metros, você pode até fazer ele menorzinho aqui, ó, que aí ele vai te dar algo menor aqui para você enxergar. Bom, aqui tá vendo aqui minha cúpula? Minha cúpula tá ali, meu cubo tá aqui. Tentar puxar aqui. Ele tá dizendo que tá pequeno aqui o meu backdrop, tá? Então você pode aumentar aqui ó, o backdrop, tá vendo? Para ele cobrir o seu objeto ali, ó. Então você pode ir aumentando para cobrir o objeto. Claro que aqui tem uma escala, né? Se quiser
Agora, outra coisa é aqui, ó. Você pode ir abaixando, né? A altura, ó. Você vai abaixando ele aqui, ó. E ele tem um piso. Então, o piso tem que ficar para baixo do seu piso, tá? Então, ó. Ele aqui tem um piso que tá abaixo desse outro piso que eu coloquei aqui. Que é esse aqui, ó. Tá? Bom. Pior que eu nem tirei um print aí da outra imagem. Seria legal para poder verificar aqui o que tá acontecendo. Eu não lembro a sequência certinha. Mas vamos lá. Coloquei aqui um piso. Eu posso diminuir meu backdrop aqui só para poder enxergar melhor. Tá, aqui, tava procurando onde está minha luz, né? Então minha luz está para cá. Ó. Minha luz está aqui. Tá? Aqui é assim, você pode testar, né? Por exemplo, tava aqui, tava com o Sky Light e eu testei com backdrop. Eu particularmente até acho que com Skylight tá melhor do que com backdrop. Porque eu lembro que era mais ou menos assim a imagem. Bom, daí eu vou falar o jeito que eu fiz essa imagem. Eu fiz o quê? Eu não usei um recurso de programa que eu coloco o logo ali no programa de maneira que ele fique com a proporção correta. Esse seria o jeito certo de fazer. Eu não fiz assim, tá? Não fiz do jeito certo. Mas se você for fazer, faça do jeito certo. O que eu fiz? Eu peguei um plano, coloquei no meu espaço, por exemplo, esse aqui. Então, você clica aqui e encosta e joga e arrasta seu mouse aqui, ó, para a área, ele já vai aparecer o plano, certo? Então, o meu plano tá aqui. Eu venho aqui, ó, na parte de escala e vou ajustar um pouco aqui o plano, porque ele tem mais ou menos essa proporção lá, meu logo, tá? E nisso eu inseri nesse plano uma textura, e a textura foi do meu logo. Foi assim que eu fiz aquela parte. Então, eu vou até usar esse aqui, não foi esse que eu usei, tá? Mas eu vou usar esse porque ele tem uma parte branca legal ali que dá para explorar aqui na hora de gerar a imagem. Observa que já tem aqui a minha textura já tá lá. Eu vou até aumentar aqui para ver onde é que ela aparece. Se não apareceu aqui, né, logo de imediato, eu venho aqui na base dela e vou reduzir aqui a textura só para eu saber onde é que ela tá? Então eu já sei que eu tava mexendo na proporção de um lado do retângulo, do plano, né? E agora eu vou mexer do outro, porque eu sei que minha textura tá pra cá, ó. Por esse motivo aqui, como eu estou mexendo na proporção, por isso que não é legal você fazer desse jeito, porque você vai estar distorcendo a imagem do seu logo e não é legal, tá? Então, assim, o ideal é usar o SketchUp, mas aqui o treino é fazer essas coisas sem um outro programa. Então, é tipo um desafiozinho. Como é que eu posso fazer isso se eu não sei modelar? Então, se você não sabe modelar, você tem que fazer assim, né? Usar os artifícios, os recursos que tem no Twinmotion para criar o seu ambiente, certo? Então, aqui, ó, eu posso simplesmente inserir a textura do logo aqui e explorar isso utilizando os recursos do programa. Então, é por isso que eu tô fazendo desse jeito. Ó, coloco aqui no meio, então arrasto, ó, vem escala, ó, scale, more,
Eu venho Axis, porque eu consigo mexer no posicionamento da textura nesse plano. Eu apliquei a textura no plano, agora eu quero mexer nessa textura e reposicionar a textura nesse plano. Então, eu mexi aqui, alterei no eixo X, tá? No eixo X. Ah, como é que é o eixo X e eixo Y? Bom, um jeito de saber o que é X e o que é Y é olhando o gizmo. O gizmo é esses 3 eixos que aparecem no seu cursor quando você está com o recurso da escala ligado. Então, você clicou lá na escala, vai aparecer o gizmo, que é azul, verde e vermelho. Se você olhar para o gizmo, é meio padrão, tá? Azul é Z, o X é vermelho e o verde é o Y. Normalmente, os programas utilizam essas cores, padrões, para dizer que cada letrinha dessa que eu falei é o eixo tal. Então, o eixo Y é verde, o eixo Z é azul, o eixo X é vermelho, certo? É meio padrão. E aqui você tá olhando, você olha, vê o gizmo, ó, e aí você sabe identificar que aqui é o eixo X. Tô mexendo no eixo X. Olha lá, ó, certo? Tá mexendo aonde? No vermelho ali. Aqui, se você quer precisão, é melhor você digitar o valor, tá? Se você não quiser, você trabalha sem isso. E aqui, o que eu fiz? Eu tô mexendo aqui nessa escala aqui para posicionamento, né? Na verdade, eu até mexi na escala mesmo de aumentar ou diminuir, ó, tá vendo? Então, eu aumentei um pouco. E agora eu vou mover no eixo X, ó. Então, uma coisa é o stretch, que é para esticar ou espremer essa proporção aí. Você estica ou diminui. E no move, você vai mover, deslocar sem alterar a proporção, tá? Mas antes estava precisando alterar mesmo. Então, eu vim aqui no stretch e dei uma alterada nessa proporção para chegar mais próximo do meu logo, tá? Ah, é o que falei. É ideal? Não. O ideal é você fazer isso num programa que você sabe mexer e você vai ter mais controle, né? Porque o que eu tô falando? De controle, de manter a proporção certinho. Mas tudo bem, você não sabe modelar, não quer aprender agora a modelar, você quer quebrar um galho, você pode fazer isso aqui que eu fiz. Deixa eu até ver se eu vou tirar um pouco mais aqui, que acho que assim tá bom, né? E aqui, ó, por exemplo, eu fiz aqui, ficou até puxadinho. Eu quero reduzir o tamanho dessa placa, porque a placa lá era um pouco menor, né? Então, eu posso mexer aqui no tamanho da placa. Vendo que eu tô mexendo só no eixo X aqui, tá? Eu clico e arrasto aqui, ó, pra dentro, ele vai diminuir. Se eu jogar pra fora, ele vai aumentar, tá? Eu tô fazendo só um ajustezinho aqui e depois eu posso reduzir essa placa toda aqui, ó. Diminuir um pouco o tamanho e eu venho uma escala aqui. Na parte externa da escala, a primeira escala aqui é uma escala geral, tá? Então ele vai trabalhar com a escala de modo proporcional, tá? Então não vai alterar a proporção nessa escala aqui. Eu aumento, ó. Eu vou aumentar o tamanho da textura aqui de maneira uniforme. Ele até tá deslocando aqui porque ele saiu aqui do posicionamento, né? Aí eu vou ter que achar aqui aqui, ó. Ele aumentou demais, tá vendo? Aumentou demais. Eu tenho que voltar lá se eu quiser trabalhar com a escala global, né? Ó. Eu posso fazer assim. Mas vocês observam que
desse jeito, ele tá andando na minha placa inteira, né? Então, vou voltar um pouco aqui do Ctrl Z aqui. E posso trabalhar, então, ele de maneira... como é que eu falo? Mexendo aos poucos no eixo Y. Então, posso aumentar aqui no eixo Y e no eixo X. Só que eu aumentei aqui, ó, e ele alterou aqui a posição, né? Eu tenho que ficar achando a posição. Então, tem essas duas maneiras, certo? Observa que aqui do jeito que ela tá sendo feita, é até chatinho ficar achando aí o posicionamento certinho dessas... para posicionar a textura, tá? Então, o que é legal? Você vem aqui com um número, né? 60, você vê 40, 50, vamos ver onde é que aparece. 40, então 50 é muito. 45, tá indo para baixo. Se ele for para baixo, eu venho aqui, ó, e ajusto o posicionamento do Move, tá? E aí você pode... eu quero aumentar mais aqui. Um pouco mais. 56. 50, não. Foi demais. 58. 58 foi pro lado. Eu puxo aqui. E vai ajustando. Certo? E aí você pode ir fazendo isso. Aqui, né? Com esse recurso aqui, que você vai mexer individualmente cada lado. Então, você vai mexer o X ou o Y, vai... como é que eu falo? Esticando o X e Y. Ou você vem aqui no geral e vai fazendo essa alteração aqui em geral, ó. Aqui é mais fácil você entender que é aumentar, você está colocando mais número, né? Lá não, você vê que aqui funciona diferente. Opa, foi onde não deve. Né? Se a gente diminui aqui, ele aumenta o tamanho, a dimensão, tá? Então, aqui funciona um pouco diferente a relação aí. Mas o bom desses controles aqui do Twinmotion é que você vai sentindo, você vai rolando aqui o cursor, né? Nesse sisteminha aqui de controle e vai fazendo esse ajuste fino. Ó, você vai fazendo ajuste fino. Eu vou movimentando aqui. Aí quando eu vejo que o ajuste fino não me dá uma precisão, né? Tipo, fica faltando aí algum número. Então, você faz o contrário. Você vai no número... Você vai na parte numérica aqui. Entendeu? Então, se o ajuste fino não estiver sendo suficiente aqui quer dizer, se esse ajuste do cursor não for suficiente, o ajuste fino é com número. Você vai digitando ali 76, 77. Chegou. Pronto. Tá suficiente. Pra mim tá quase suficiente, né? Eu sempre vou achar que falta alguma coisa nesse sentido aí, viu? Sei lá porque parece que você mexe. Aí, acho que... Aí parece que nunca encontra um valor legal. Mas tá bom. Aqui para efeito da nossa brincadeira aqui de fazer isso, eu acho que tá de bom tamanho, né? Ok, fiz minha plaquinha. Ela até tá maior do que a que eu apresentei lá, né? Tá mais... como é que eu posso dizer? Mais comprida aqui, né? Certo? E aí, acho que aqui tá melhor.
Enfim, vocês vão chegar aí numa situação sua aí, né? Cada um tem, né, um enorme o gosto de vocês, tá? Ok, terminei aqui, fiz minha plaquinha, belezinha. Posso vir aqui, o legal é vocês renomearem, mesmo que seja no final, os seus objetos, tá? Então, vou colocar aqui logo BR Fan Club, porque eu já sei que aqui é meu plano de logo. Bom, aqui, ó, vai ser meu... Bom, eu posso fazer aqui minha bancada, mas antes de fazer a bancada, eu vou inserir já outras informações aqui, que aí eu vou ter um controle da escala, sacou? Então, se eu venho aqui e insiro esses objetos, tô procurando aqui. Então, eu nem coloquei esse, né? Mas eu vou colocar aqui alguns objetos aqui na cena, ó. Pra gente... eles estão voando de jeito diferente, então você pode fazer isso. Na cena eu até coloquei menos objetos do que esses, tá? Mas eu vou colocar aqui alguns objetos que foi o que eu usei. E até alguns que eu nem usei, mas eu acho legal. Então, coloquei aqui os objetos. Eu tenho agora uma noção da escala desses objetos e da minha placa e tudo mais. Então, por exemplo, esse meu cubinho ali, ó, eu já tenho uma noção que ele estava bem pequenininho e que eu preciso melhorar isso aí. Queria vir aqui em Office. Pronto, ó. Eu venho em objeto, Home, Office. Venho em Office, eu queria escolher uma cadeira. Você pode escolher qualquer cadeira aí. Eu peguei essa daqui, ó. Então, aqui eu tenho uma noção do tamanho das coisas, ó. Minha cadeira, no tamanho ideal dela, né? Tamanho real, na proporção correta. Eu vim aqui, pego o conta-gotas, clico e substituo a minha cor aqui. Eu quero uma cor, né, pro branco, tá? Tudo é muito simples. Você viu que aqui eu clico aqui, ó, e arrasto meu mouse para dentro da cena, ó, e aparece o objeto. Aí eu dou um segundo clique, ele fica na tela, certo? E para gerar aqui, você tem o Rotate, o Move e Scale. Esses aqui são os três principais aqui. Depois você tem um conta-gotas, que é para pegar o material, você fazer o ajuste dos materiais, ó. Tá vendo? Então, você pega o conta-gotas e faz a alteração aqui. Aí, logo aqui abaixo, tem toda a informação dessa textura. Então, você vai mexer no material, você vai alterar a cor, a reflexão, etc e tal, a escala, tudo aqui embaixo nessa tela. Toda vez que você clicar no conta-gotas, ele vai apresentar a textura daquele material que você clicou para você poder configurar, tá? Então, o Twinmotion é muito... Olha, tem uma das melhores interfaces de usuário, assim, ó, muito top, muito fácil. Então, aqui, ó, cliquei no Rotate, ou observa que aparece aí a informação do... Como é que fala? Do atalho, que Rotate é 8. Então, se eu apertar 8 aqui no meu teclado, eu vou acionar o Rotate, tá? Aqui é 9. Então, ó, observa que eles colocaram até uma barrinha aí de informação de atalho que você encosta e aparece essa informação.